essa cidade tem uma das coisas mais legais do W-Place? Cara, vocês vão encontrar essa árvore aqui. Eu confesso pra vocês que eu não sei da onde que é essa árvore ou de onde é essa referência, mas eu achei muito legal, pessoal. Olha só isso aqui, ó. Quem souber a referência que é, comenta aí pra eu entender do que se trata. Yggdrasil. Acho. Parece alguma árvore de Ionia do universo de LoL. Tá escrito ali o nome dela. Buro. É a comunidade de um streamer, o nome dele é Dante_Will. Esses personagens estão fazendo algo meio suspeito. É a árvore onde o Dante_Will mora. É a árvore da mitologia nórdica, responsável por conectar os reinos. A do vídeo talvez tenha modificado para fazer menção a algo LGBT, ou seja, de alguma obra. Não consegui reconhecer. Tem nada a ver com LGBT isso aí, é o Yggdrasil do Dante_Will. Ele é um VTuber. Ele é o guardião dela, faz parte da história do personagem dele. Por isso coloquei talvez. É a Yggdrasil!